Cara, e o Oscar, que teve uma lesão na vértebra, vai desfalcar o São Paulo por um longo período, e isso é só mais uma prova de como a diretoria do São Paulo contrata muito mal. Eu sei que no futebol todo jogador tá sujeito a lesões. Os atletas levam mesmo seus corpos ao limite físico, e isso, uma hora ou outra, vai fazer o jogador estourar. Seja uma lesão muscular, articular, óssea ou ligamentar, são os riscos da profissão. Mas essa lesão do Oscar é mais uma amostra clara de como a diretoria do São Paulo é despreparada, fez uma péssima contratação e isso vai custar caro demais pro time durante a temporada. Mas você sabe por que é que eu tô falando isso? O Oscar afinal é uma contratação tão ruim assim? De quem é a culpa do jogador tá no tricolor? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor esse meu ponto de vista no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora, porque assim você apoia o nosso trabalho e também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. No vídeo de hoje a gente vai falar dessa lesão do Oscar, vai falar porque esse jogador é uma das piores contratações que o São Paulo fez pra essa temporada. E cara, antes de eu seguir com tudo isso e te explicar isso, só quero te deixar um recadinho do SofaScore, depois a gente vai direto falar do Oscar. Aí eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. Vamos direto ao ponto aqui. A gente precisa falar da lesão do Oscar. Durante o primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, que o nosso São Paulo venceu e venceu jogando bem, o meia Oscar acabou caindo ali de mau jeito e teve uma séria lesão diagnosticada. Foi uma fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, a L1, a L2 e a L3. O resultado dos exames foram divulgados pelo clube nesse domingo. O prazo para recuperação estimado é de 4 a 8 semanas, a depender da evolução clínica e funcional do Oscar. A gente tá falando aqui de 2 meses fora dos gramados, pelo menos, tá? O Oscar vai ficar uns 2 meses fora, porque depois da volta tem que recuperar fisicamente e tudo mais, entrar em ritmo de jogo, e é muito tempo. 2 meses, o São Paulo vai definir a sua vida na temporada. Vai decidir a vida na Libertadores da América, na Copa do Brasil e também vai decidir a vida no Campeonato Brasileiro. Porque daqui 2 meses a briga do São Paulo vai estar bem definida. Se vai ser uma briga por título, que eu duvido muito, uma briga por vaga na Libertadores, o que já pode ser mais provável, ou então uma luta contra o rebaixamento, que é o pesadelo de qualquer torcedor. Mas o Oscar não é o vilão dessa história não, e que isso fique bem claro, viu? Segundo o comunicado do Tricolor, o jogador vai passar por um tratamento conservador com foco no controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva para voltar a campo. E eu espero de verdade que ele volte logo. O Oscar é muito diferente, é um cara que ajuda muito. Quando ele tá em campo, a qualidade dele é indiscutível, só um acéfalo da bola para achar que ele não é um jogador acima da média. Mas sabe qual é o problema aqui? É que além do Oscar ser um jogador acima da média, o salário dele também é muito acima da média. Ele ganha mais de 2 milhões de reais por mês no São Paulo. De acordo com o portal R7, ele recebe 2,3 milhões de reais no Tricolor. E para assinar com o clube, ele recebeu luvas de mais de 12 milhões de reais. Eu não tenho a menor dúvida de que com o futebol inflacionado de hoje, o Oscar deve mesmo merecer tudo isso. Mas ainda assim, eu afirmo que é uma das piores contratações da temporada do São Paulo. Existem outras no próprio Tricolor paulista tão ruins quanto o Oscar, mas ele se destaca pelo custo altíssimo
altíssimo do jogador. O tricolor se acostumou a ser um clube mal gerido nos últimos anos, mal planejado, e com isso o torcedor não percebe que a cada rodada, cada competição, cada temporada, o clube vai indo mais pro buraco. O São Paulo tá atolado em dívidas, com dificuldades financeiras, arrecadando menos do que poderia e sufocado com juros e credores impacientes. E eu tô falando do São Paulo aqui, mas claramente se você estiver falando de outro clube, essa realidade é assim, cara, entendeu? Pode ser do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, enfim, qualquer outro clube aí, a gente vai falar dessa mesma situação. Quero até saber de você, se você que tá assistindo esse vídeo também é São Paulino ou se você torce pra outro clube, já para aqui um pouquinho, deixa aqui nos comentários pra que time você torce e diz pra mim se o seu time tá sendo bem ou mal administrado. Mas voltando pro ponto em que a gente tem que falar do São Paulo e a péssima contratação que é o Oscar, eu digo isso porque não bastando tudo isso, cada vez mais o clube vai se colocando em situações delicadas e complicadas. A contratação do Oscar é uma das piores. Mesmo o Oscar sendo craque de bola e merecendo ganhar o que ele ganha, o São Paulo não é um clube que pode se dar ao luxo de pagar o que ele tá pedindo, porque o São Paulo tá falido, quebrado e precisa acordar o quanto antes para essa realidade. Ter um Oscar no departamento médico ganhando 2,3 milhões de reais por mês por mais de 2 meses são 5 milhões de reais praticamente jogado na lata do lixo. E não é culpa do Oscar que o clube vai perder esses 5 milhões aí pagando ele enquanto ele tá machucado. O jogador tem que receber, assinou, tá combinado e acabou. Mas se o clube tem um bom planejamento, com esse valor você consegue contratar 3, 4 bons jogadores. E eu não tô falando de jogador meia boca não. Bons jogadores, pega 2,3 milhões de reais aí pra você gastar na sua folha, você consegue contratar 3, 4 cara bom de bola que vão estar ganhando um baita de um salário, mais de R$500 mil por mês, irmão. Ah, mas esses caras não seriam tão bom quanto o Oscar. Verdade, talvez não sejam mesmo tão bom quanto o Oscar, afinal, o Oscar é um cara diferente. Mas o que o Oscar entrega de gols e assistências na temporada, com o tanto que ele sofre com lesões musculares, ou seja qualquer outro tipo de lesão, como essa que foi uma lesão na vértebra, causada por uma pancada, um jogador que passou tantos anos no futebol chinês e obviamente tá sofrendo para se readaptar com o ritmo que é o futebol brasileiro e o nosso calendário apertado, a quantidade de gols e assistências que ele vai te entregar passando todo esse período no departamento médico, você teria também essa mesma quantidade com 3 jogadores disputando posição, brigando para jogar e com cada um deles ganhando cerca de 700 mil por mês. A gente não tá falando de contratar um cara da Série D do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Passando por esses valores de mais de R$500 mil, você consegue contratar excelentes jogadores. Cara, pensa, o que o São Paulo gasta com o Lucas e o Oscar, jogadores que passam mais tempo no departamento médico do que qualquer outro, você montaria um baita meio de campo com reserva e titular de respeito. Não é brincadeira isso, é só você pensar. Olha os clubes aí da Série B, os clubes da Série A que se destacam no campeonato estadual, seja aqui o Paulista, o Carioca, e olha os campeonatos aqui sul-americanos. Velho, com esse dinheiro que você paga pro Oscar e pro Lucas, você soma os dois aí, deve dar cerca de 4 milhões de reais por mês. Cara, você contrata 8 jogadores pra jogar no meio campo, titular e reserva, brigando por posição de altíssimo nível. Só que falta planejamento, falta trabalhar na diretoria. Contratar o Oscar é muito fácil, é um nome que agrada a torcida, resolve tudo. Mas e fazer um trabalho com planejamento pra entregar um time e um elenco pro treinador? E isso não dá pra fazer, né? Não tem capacidade. Preferem contratar um nome grandão pra agradar a torcida, pra usar de escudo em crise, do que de verdade planejarem uma temporada e montarem um elenco competitivo. A torcida, em sua maioria, preocupada apenas com cada rodada, com a vitória no clássico pra tirar sarro do coleguinha, vai viver tranquilamente, pouco conseguindo ver o que esses incompetentes estão fazendo com o clube a cada ano. E não se engane, tem muito torcedor que não vê problema em mais nada hoje, porque venceram o clássico ontem. Venceu de forma convincente, gostei, gol do Luciano, tô aqui, irmão, feliz da vida, porque ganhamos, é importante ganhar. Mas a vitória no clássico não pode ofuscar todo o péssimo trabalho que vem sendo feito pela diretoria. Vamos seguir com os mesmos problemas. O Crespo se recusando a falar com os jornalistas sobre a volta de atletas que estão no DM, com os profissionais responsáveis por cada área se escondendo e com o Pavão
dando as caras apenas quando lhe é conveniente. Seguem sucateando o clube e gastando fortunas para contratar um único jogador que, quando acaba se lesionando, se machucando, compromete toda uma temporada. E a culpa tá longe de ser do Oscar, ou do Lucas, ou de qualquer outro jogador, e sim desses incompetentes que dirigem o clube. A culpa é de quem, sabendo que o Oscar não é um jogador pro bico do São Paulo hoje, com esses valores que ele deseja receber, ainda vai lá e contrata, ainda vai lá e assina um contrato para ludibriar a torcida. O discurso tá montado, parte do salário dele é pago pela patrocinadora, ele veio porque a nossa parceira ajudou a trazer. É uma baita de uma bravata, já que o patrocinador quer visibilidade e se o clube tiver projeto sólido, é isso que o patrocinador vai ter e não com a contratação de um medalhão extra classe que você quer ter no seu elenco para fingir que você é soberano, quando há anos você está só beirando o rebaixamento. Mas e você? Concorda que o Oscar foi uma péssima contratação feita pela diretoria do São Paulo? Acha que eu tô exagerando? Deixa aí nos comentários, quero saber o que você pensa sobre isso e se você concorda comigo, pega esse vídeo e manda para aquele seu colega que vive achando que, enfim, esse cara vai salvar o time, um único jogador vai resolver os problemas. Tá longe disso acontecer, né? Inclusive, esse cara aqui nem devia ter saído do São Paulo. Clica aqui para eu te explicar melhor.